assim, serenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações, que possamos estar aqui de corpo e alma, envolvidos com toda a espiritualidade amiga que se faz presente, envolvidos com o amor fraterno do nosso querido Mestre Jesus, esse nosso irmão, que nos deixou tantos ensinamentos, tantos exemplos, assim como tantos outros irmãos, como Kardec, que por meio da sua codificação nos trouxe tantos ensinamentos, tanto aprendizado, e que nós possamos esta noite absorver todo o conteúdo aqui tratado, de forma que nos inspiremos na nossa caminhada, que a nossa caminhada seja mais sadia, mais humana, mais envolvida, com muito discernimento, com muito conhecimento, que a cada dia nós vamos adquirindo. E assim, agradecido a todos esses nossos irmãos e agradecido ao nosso Pai Criador, que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, nós dizemos a prece: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Obrigada, querida. Abrição de boca. Bom, capítulo 14, sobre os fluidos, é isso? Item 21, hoje, ok? Estamos corretos? Sim. Deixa eu só pegar uma caneta. Eu estou fazendo uma coisa linda. Olha só a minha gênese, como é que tá. Ah, mas é bom. É bom. Eu acho legal é bom, que né? cada pedaço está de uma cor. Vamos lá. Edna, você quer ler para nós o 21? Sim. Que é o final desse capítulo, que nós vamos começar outro capítulo. Então, o item 21. Dir-se-á que se podem evitar os homens mal intencionados, porém, como subtrair-se à influência dos maus espíritos que pululam em nosso derredor e se insinuam por toda parte sem serem vistos? O meio é muito simples, pois depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes se repelem, quer dizer, os fluidos diferentes, né? Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. O que se faz, então, quando o ar está viciado? Saneamo-lo. O purificamos, destruindo o foco dos miasmas, combatendo os eflúvios malsãos por correntes mais fortes de ar salubre. A invasão dos maus fluidos, pois, é preciso opor bons fluidos, e como cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, trazemos o remédio em nós mesmos. Trata-se de purificar esta fonte e dar-lhe tais qualidades que sejam um verdadeiro repulsor para as más influências, em lugar de ser para elas uma força de atração. O perispírito é, pois, uma couraça à qual é preciso dar a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades da alma,
será preciso trabalhar em sua própria melhoria, pois são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. As moscas se dirigem para onde haja focos de podridão que as atraem. Destruídos tais focos, as moscas desaparecerão. Da mesma forma, os maus espíritos vão onde o mal os atrai. Destruir o mal e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. E eu acho assim, né? Na verdade, a gente não devia chamar eles de maus espíritos, né? Porque Sim. é uma coisa muito... Todos somos filhos de Deus e eles são também, né? Eles são só crianças... Menos bons. Exatamente, eles ainda não aprenderam determinadas menos coisas. esclarecidos, né? Exatamente. Iniciantes na caminhada. Exatamente. Eu não gosto dessa palavra mal, assim como eu não gosto da palavra desafetos. Eu não gosto desafetos, né? Os desafetos existem se eu as assim caracterizo. Mas na realidade não é meu desafeto. Eu sou desafeto dele. Ele não gosta de mim, mas isso não quer dizer que eu não gosto de mim. E tudo vai de acordo com como você vive e pensa. Né? Aí você atrai aquilo que você pensa e aquilo... É claro que todo mundo, de vez em quando, tem um ataquezinho. Claro que tem. Que ninguém aqui é santo, né? Mas se você está atento, você fala, não, isso aqui não está legal. Vamos recompor rapidinho, vamos mudar a vibração. A gente brinca, né? Vamos cantar para subir. Né? Exatamente. É exatamente isso. É exatamente porque, assim, as pessoas, o ser humano em si, né? Ele tende a pôr do lado de fora a responsabilidade por suas mazelas, quando na realidade a responsabilidade é ele próprio. Na medida em que ele abre guarda, através das suas vibrações pessoais, para que essas mazelas se aproximem. É interessante falar assim quando você pensa, porque fulano me mandou mandinga, o fulano me fez um trabalho, né? Não, ele pode até ter feito em outras crenças, através de outras crenças, de outras formas, mas esse mal só vai me atingir se eu permitir, se eu baixar a guarda, né? Se eu estiver atento, é lógico que a gente às vezes não consegue ficar o tempo inteiro atento, o tempo todo, né? Nós vamos ter altos e baixos na nossa vida, mas se a gente pensar e for analisar os altos e baixos da nossa vida, a gente vai perceber que nos baixos momentos foram os momentos que nós baixamos a guarda. E nos bons momentos são aqueles que a gente se fortaleceu, né? E que mesmo com as dificuldades, não, eu vou sair dessa porque eu posso, eu tenho saúde, eu consigo, e assim eu vou caminhando. Quando a gente baixa a guarda, daí as coisas ficam, dia, azar, eu não aguento, eu sou né? É verdade. Isso. Exatamente. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gê? Então vamos continuar. Capítulo 15. Opa, estamos indo embora. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Aqui é baseado... na realidade, é o capítulo 15. O capítulo 14, a parte 2. Né? Porque ainda vamos estar falando de fluidos. Porque a análise do fluido vai nos explicar alguns fenômenos que são considerados sobrenaturais. Tá? Então, aqui a gente vai falar da vista espiritual ou vista psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. É a parte 2 desse capítulo. Eu vou começar aqui. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, com o auxílio dele que se operam os fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se deve buscar a causa da dupla vista ou vista espiritual.
Aqui também se pode chamar de vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, quase sempre sem o saberem, assim como a vista sonambúlica. Tá? É a mais comum, né? A vista espiritual ou vista psíquica. É aquela que a gente enxerga sem enxergar com os olhos da matéria. Você fecha os olhos, você está vendo. Né? Tem um outro tipo de visão, que a pessoa está com os olhos abertos e ela consegue ver a espiritualidade. Não é o meu caso. Eu ia me confundir muito. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Olha que interessante. Órgão sensitivo, órgão de sentir. Perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por ser o intermédio que o espírito encarnado percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. É aquilo que a gente sempre falou. Os nossos 5 sentidos só conseguem perceber coisas da matéria. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do fluido perispirítico. Então, a gente pode deduzir daí que, tanto para quem vê como para quem se mostra, tem que haver irradiação desse fluido perispirítico. Tá? Tudo bem? No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a agir fora do organismo. É uma nomenclatura para ficar fácil da gente entender, mas a alma não sai fora do organismo, tá? Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo. Olha, acabei de falar isso. Embora, muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama atenção. Eu olho para lá e eu sei que tem alguma coisa ali. Vê com os olhos da alma, que são os olhos do espírito. E a prova disto é que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do campo visual. Lê o pensamento figurado do raio fluídico. O que é esse pensamento figurado no raio fluídico? É a nota de Kardec aqui. Fatos de dupla vista e lucidez sonambúlica são relatados na Revista Espírita, janeiro e novembro. Que nada mais é do que ver o que está sendo irradiado do perispírito, daquele espírito que se apresenta. Edna, lê Lucineide, quer ler a 23? Leio sim, Mari. 23. Ainda que durante a vida o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é totalmente escravo, a ponto de não poder estender sua corrente e se transportar ao longe, seja sobre a terra, seja a qualquer ponto do espaço. O espírito lamenta estar preso ao seu corpo, porque sua situação normal é a liberdade, ao passo que a vida corporal é a do servo preso à terra. O espírito fica, pois, feliz em deixar seu corpo, como o pássaro deixa a sua gaiola. Ele usa todas as ocasiões para se libertar e aproveita para isso de todos os instantes em que sua presença não seja necessária à vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. Ocorre sempre no sono, todas as vezes em que o corpo repousa e que os sentidos estejam inativos, o espírito se libera. Se está em O Livro dos Espíritos, capítulo 8º. Nesses momentos, o espírito vive a vida espiritual, ao passo que o corpo vive apenas
a vida vegetativa. Está parcialmente no estado em que fica após a morte. Percorre o espaço, diverte-se com os amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. O laço fluídico que o retém ao corpo só é definitivamente rompido com a morte. A separação completa só tem lugar pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito retorna, seja qual for a distância em que esteja, desde que sua presença se torne necessária, e retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva de suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa do que constitui o sonho. Seja como for, guarda em si as intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite traz bons conselhos, ela é boa conselheira. Assim também ficam explicados certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, entre outros, que nada mais são do que as manifestações da vida espiritual. Nossa, tem várias notas aqui de rodapé, hein? Tem 4, né, do planista, e tem agora exemplos de letargia. Pode ler, Lu. Pode ler as notas. Tá, ok. Segundo o médium vidente, narra Allan Kardec, quando o espírito de uma pessoa viva se apresenta a ele, notava um rastro luminoso partindo do peito, atravessar o espaço sem ser interrompido pelos obstáculos materiais e indo chegar ao corpo, espécie de cordão umbilical que une as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Ele jamais notou quando a vida corpórea não existe mais, e é por esse sinal que reconhece se o espírito é de uma pessoa morta ou ainda viva. Revista Espírita, 1859, ou se quer dizer, né, se é de uma pessoa encarnada ou desencarnada, que é aquele cordão, vamos né, supor, que a gente... Isso, é o cordão, é o chamado cordão de prata, que é característico, né, dessa ligação ainda de encarnado, e que quem tem essa característica de poder, a visão psíquica, ela consegue ver o espírito, e se está com o cordão, é porque ele está encarnado. Se está sem o cordão, é porque ele está desencarnado. Porque ele pode aparecer, inclusive, num trabalho mediúnico. Está encarnado. Pode aparecer lá e está encarnado. Médio. Né? Já aconteceu conosco. Por isso que a gente, eu vou voltar a falar a mesma coisa, aquela questão que o Lázaro foi ressuscitado, que ele não tinha morrido, na verdade. Não, ele estava em casa. E a Ivone Pereira também sofreu disso, quando ela era bebê, né? É a história da vida dela. A mesma coisa, eles estavam velando ela já para enterrar, e de repente ela voltou. Por quê? Ela foi atingida pela catalepsia. É uma doença que todo mundo pensa que está morto e não está, né? Daí, aos olhos, respirar, né? Eles colocavam um espelho na boca para ver se estava saindo ar. Era, os antigos faziam Exatamente. Isso. Para ver se tivesse saindo ar, embaçava o espelho. Exatamente. Assim, quem tem a visão psíquica consegue perceber se quem está ali presente é um espírito encarnado ou não. Né? Eu acho que a Edna estava presente nessa reunião mediúnica, em que eu entrei na sala pedindo ajuda para vocês. Sim. Eu estava caminhando
internada já, e ela estava em cuidados paliativos, e estava sofrendo muito, e foi uma quinta-feira, e eu me concentrei do lado da cama da minha mãe, pensei neles, e eu me vi entrando lá e pedindo ajuda para ajudar a desligar minha mãe, e eles falaram para mim depois que eles viram eu entrando. É umas coisas maravilhosas, né? São coisas maravilhosas. Eu nunca presenciei isso, mas eu imagino que tenha sido, né? Sim. Porque todos eles estavam lá e todos eles me viram. Né? Porque eu pedi muito ajuda deles, dos colegas da FEAM, entendeu? Me ajudem, vivem por nós para que possa haver esse desligamento. Né? Isso aí. Vamos lá. Item 24. Eu acho que é 24, vamos lá. Considerando-se que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial cuja natureza desconhecemos, porém, que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira, material, emana de focos circunscritos aos corpos luminosos, uma lâmpada, um abajur, né? A segunda tem o seu foco em toda a parte, sendo esta a razão por que não há obstáculo para a visão espiritual. Ela não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Aí as pessoas falam, bom, você pode fazer e pode ter visões, conversar com os irmãos desencarnados de dia ou de noite. Não é necessário que seja tudo à noite. Né? Ah, mas então por que os trabalhos mediúnicos são à noite? Simplesmente porque é a hora que a maioria de nós já parou de trabalhar no mundo da matéria. Só por isso. Porque dá para fazer trabalho. Quem já trabalhou durante o dia sabe disso. Né? Você pode trabalhar mediunicamente durante o dia. Basta que a espiritualidade esteja em consonância com você, que tenha sido estipulado esse horário de tanto a tanto. Não importa a luz do dia ou a luz da noite. A gente escolhe a luz da noite, porque é mais cômodo para nós, tá? Assim como esse negócio de luzinha azul, né? Eu sempre falei isso, luzinha azul, luzinha verde, pode botar a cor da luz que quiser. A cromoterapia, que é a terapia através de cores, tem uma explicação científica. Que algumas cores se adaptam melhor ao nosso perispírito e à sensação de tranquilidade, de calma, mas não necessariamente tem que ser no escuro. Nada, ninguém precisa ter eu não vou fazer trabalho mediúnico porque eu não tenho luz azul. Não, deixa a luz apagada, com a porta entreaberta, deixa a luz acesa, dá na mesa. Não precisa dar mão, não precisa nada disso. Não precisa dar. Isso está trabalhando. Na realidade, olha só como a gente é, né? São mecanismos que nós adaptamos ao trabalho espiritual, para nos facilitar a concentração. Por que para nos facilitar a concentração? Porque nós não estudamos, nós não nos exercitamos em concentração, em percepção espiritual. Se a gente se esforçasse para isso, e todo um leque de coisas, se a gente fizesse reforma íntima como tem que fazer, se a gente, tivesse um dia tranquilo, que a gente não tivesse problemas de ônibus, de condução para voltar para casa ou para ir para casa espírita, a gente não precisaria de subterfúgio nenhum. Não precisa dar mão, não precisa cantar, não precisa ter prece, é só simplesmente concentração e se conectar, porque daí a gente vai estar coesos em energia. O que nós precisamos, o que faz a gente, enquanto trabalhadores, estarmos coesos? São os nossos sentimentos, os nossos propósitos de ajudar e a nossa reforma moral. Só isso.
é que a gente vai fazendo essas adaptações e a gente dança conforme a música. É que nem a gente quando vai dar uma exposição numa escola. Ah, essa escola canta em pé, a outra canta sentado, né? A outra dá a mão antes de encerrar, a outra não dá a mão, só fala tchau e acabou. Uma faz a vibração antes de começar a aula, a outra faz a vibração só depois. Isso não importa, isso não implica nada. Isso aí são adaptações que a gente faz. Vamos lá. 25. Ah, não, mas acho que foi eu que li, não foi? Foi. Lê de novo 25 e 26, acho que foi eu que li. A alma envolvida pelo seu perispírito traz assim em si mesma seu princípio luminoso, penetrando a matéria por força de sua essência etérea, e não há corpos opacos à sua vista. Entretanto, a vista espiritual não tem a mesma extensão nem a mesma penetração em todos os espíritos. Unicamente, os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Com os espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela relativa materialidade do perispírito, que se interpõe como uma espécie de bruma. Ela se manifesta em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelo fenômeno de segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília, segundo o grau de potência da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. É com o auxílio dessa faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das moléstias. Isso quando a gente fazia o... Ai, como chama? O colegiado. Lembra? Que a gente via essas coisas. Né? Exatamente. Você consegue, mediante concentração, muitas vezes a gente consegue ver que o fígado não está bem. Mas ele veio aqui por causa de dor nas pernas, tá? Mas pode ser que lá na frente o fígado apareça, a gente consegue visualizar. A vista espiritual dá, pois, percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, funcionam sob condições inteiramente diferentes de todas as demais da vida corporal. Por essa razão, não se podem atingir efeitos idênticos e experimentá-la segundo os mesmos processos. Seu desempenho se dá fora do organismo e ela tem uma modalidade que frustra todas as previsões. Mobilidade. Exatamente. Mobilidade que frustra todas as previsões. É preciso estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não por assimilação com a vista comum, a qual não é destinada a completar, salvo casos excepcionais aos quais não se pode tomar como regra. Então, é assim, é de acordo com a pureza do perispírito de cada um. Né? Com a sutileza, na verdade, do perispírito de cada um. E esse perispírito é mais sutil ou não, em função de determinadas conjunções, né? Exatamente. Entre elas, a elevação moral. Exatamente. Continua? Lê mais essa. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados, e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo sua sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções que ela proporciona. Segundo o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de acontecimentos que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma moléstia e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão de espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação
análogas às criações fluídicas do pensamento. Ver neste livro, neste capítulo número 14. Tais criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as concebe. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais como as próprias pessoas os representam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, assim como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se, ao acordar ou ao sair do êxtase, tais pessoas conservam uma recordação exata das suas visões, elas as tomam como realidades e confirmações de suas crenças, embora isso não passe de um produto de seus próprios pensamentos. Aqui tem uma nota. É assim que se podem explicar as visões da irmã Elmerique, a qual, reportando-se ao tempo da paixão de Cristo, diz ter visto coisas materiais que jamais existiram, senão nos livros que ela leu. As de Madame Cantanilli, está na revista Espírita, em agosto de 1866, página 240. E uma parte das de Swedenborg, exatamente. Então, acho porque o que ele fala... Pode falar. Não, assim, é porque ele disse ali atrás, ele é no início do 27, que conforme o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e a moralidade do espírito, essa visão pode, tanto no sono como no estado de vigília, né, acontecer de 3 tipos. sim. Perceber certos fatos materiais reais, como o conhecimento de alguns eventos que se passam distantes, né? Depois, percepção de coisas igualmente reais no mundo espiritual, como a presença dos espíritos. E o terceiro, que é o importante, são imagens fantásticas criadas pela imaginação da pessoa. Exatamente. Por exemplo, essa irmã Elmerick, ela era uma freira e médium, que em estado de êxtase, ela visualizou coisas na época da Paixão de Cristo, só que eram coisas que não existiam na época. Então, isso é fruto da imaginação dela. Uma pessoa, os pagãos, viam o Olimpo, que seria o céu, e o Tártaro, que é o inferno dos pagãos, de uma maneira diferente, assim como os outros cristãos, os cristãos veem o céu, o inferno ou o purgatório. Isso, se eles sonharem, por exemplo, ou se eles tiverem uma visão ou em estado sonambúlico, ou em estado de vigília, ou seja, acordados, em transe, em êxtase, eles vão ver essas visões fruto da crença que eles têm, vamos supor, do céu ou do inferno, mas baseado no seu adiantamento moral, no seu estado de evolução. Entendeu? Porque um estado de evolução... Isso, o estado de evolução do espírito independe da religiosidade dessa criatura. Então, ele pode ter evoluído, estudando, ele não precisa ler a doutrina espírita, ele pode entrar em transe e ele vai ver a vida espiritual realmente como ela é. Não necessariamente como na imaginação dela fez com que ela acreditasse que era assim. E tem tanta gente que está assim, tanta gente que está com essa situação. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque a gente não precisa ficar nessa loucura de céu. A próxima frase é o que você vai ler, que você está falando agora. Lê lá para nós. Então, há, pois, a necessidade de se fazer uma escolha muito rigorosa nas visões estáticas, antes de aceitá-las. O remédio da demasiada credulidade sob este ponto de vista é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Eu vou ler a 28, porque aí já está no final e tudo bem. Pode. Os sonhos propriamente ditos apresentam as 3 naturezas das visões acima descritas. Olha que legal. As 2 primeiras que pertencem os sonhos proféticos, pressentimentos e advertências.
É no terceiro, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, que se podem encontrar a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real em relação à vida material, mas que têm, para o espírito, uma realidade às vezes tão nítida que o corpo sofre o contragolpe. E se tem visto os cabelos embranquecerem sob a impressão de um sonho, por exemplo, né? Essas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por recordações retrospectivas, pelos gestos, os desejos, as paixões, o temor, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo, enfim, por outros espíritos com um objetivo benfazejo ou malfazejo, segundo sua natureza. Então, a gente consegue, conforme o nosso estudo caminha, conforme o nosso desenvolvimento psíquico amadurece, nós conseguimos perceber a diferença do sonho tipo 1 e 2 e do sonho tipo 3. A gente fala sonho real e sonho da mente, da nossa criação. Aqueles sonhos malucos, que mistura os assuntos, mistura as pessoas. Uma hora estou numa praia, depois já estou dentro de um carro. Esses são sonhos da minha cabeça, ou seja, de preocupações que estão levando na minha vida e que estão me deixando tranquila, que são algo de minha preocupação constante. Quando os sonhos são reais, são sonhos claros, lúcidos, de conversas. Muitas vezes a gente não lembra, mas a gente tem a sensação de que aconteceu, e a maioria das vezes a gente lembra, né? Esses, inclusive, pode ser. Então, conforme a gente vai amadurecendo essa sensibilidade mediúnica, através do trabalho, do estudo, a gente vai conseguindo perceber a diferença de um e outro. Tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos lá. Catalepsia, ressurreições. Oh, chegou o Lázaro aqui. Vamos lá. 29. A matéria inerte é insensível, tá? O fluido perispirítico o é igualmente, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então, o fluido do perispírito, que emana do perispírito, ele não impregna de sensibilidade, tá? Só ele manda de volta a resposta para o espírito. Daí o espírito sente. Né? Vamos lá. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispirítico. A gente fala que ele é a ligação, né, de um para com o outro. Que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Atinge o meu corpo, meus nervos absorvem esse choque, impactam, manda para o meu perispírito, o perispírito manda para a minha mente, para o meu espírito. Tá? É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Vamos lembrar aquele efeito que acontece muito, que é a sensação do membro amputado. Tá? A pessoa amputa uma perna e ela fica sentindo dor nessa perna durante muito tempo, porque a impregnação do perispírito pela dor da amputação daquele membro, e o perispírito manda para a mente, manda para o espírito essa sensação. Então, quem está sentindo não é meu corpo físico, é o meu espírito que está sentindo aquela dor. E isso demora muito tempo para passar. Né? E a ciência ainda não admitiu, não entende isso. Né? Essa interrupção pode ocorrer. Ai, meu Deus, olha. Gente, eu juro por Deus que eu não li. Juro por Deus. Essa interrupção pode ocorrer pela amputação de um membro ou pela
pelo corte de um nervo, secção é corte, nos momentos, mas também parcialmente ou de maneira geral, e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande superexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e em sua febril atividade. Atrai a si, para bem dizer, né, o fluido perispirítico que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, se opera uma modificação molecular no próprio fluido perispirítico, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido. Isso acontece não só numa guerra, né? Num acidente de carro, num corte que a gente faz, assim, numa alguma coisa que agride o nosso corpo, a gente fala que está com sangue quente, né? Ah, ele está com sangue quente, ele não sente a hora que o sangue esfriar, ele vai ver. Daí começa a sentir a dor, não é isso? Que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho não ouve o ruído que fazem à sua volta. Não acontece isso? Quando eu me concentro muito num ponto, eu me entrego ou àquela leitura ou aquele estudo, eu não escuto mais nada ao redor. Efeito parecido, porém mais pronunciado, ocorre com alguns sonâmbulos na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo também, se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires, né? Aqui ele dá um texto que saiu na Revista Espírita. O que são convulsionários? Que tem convulsões. A pessoa que está sofrendo a convulsão, ela não sente nada. Exatamente. Os neurônios cerebrais entram em curto, né? É como se entrasse em curto os neurônios no cérebro e ela vai cair, ela vai se bater, ela pode se cortar, ela pode bater a cabeça, ela não vai sentir nada. A hora que ela recobrar a consciência plena, daí sim ela vai sentir. Tá? A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. Olha que diferença, estão vendo? São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos para a circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Por exemplo, meu nervo se torna inapto para a condução fluídica que vem da minha mente, que vem do meu espírito, e eu tenho aquele membro adormecido. Algumas doenças que atacam os nervos, né? Que são problemas orgânicos, acontece isso. Não adianta o meu impulso elétrico, o meu impulso nervoso, o meu fluido perispirítico querer chegar nesse nervo, que eu não vou sentir, porque é o nervo que está defeituoso. Eu falo que não é o software, é o hardware que está com defeito, é a máquina que está com defeito. Ok? Lu, quer ler o 30, por favor? Leio sim, Mari. 30. Em certos casos patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e o perispírito só adere nele em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte. E é uma verdade absoluta dizer que a vida esteja apenas por um fio. Esse estado pode durar um longo tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o derradeiro fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação energética da própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente possante, ser chamado ao corpo. Assim, explicam-se certos prolongamentos da vida contra todas as probabilidades e certas pretensas ressurreições.
é a planta que resiste, por vezes, com uma só fibra da raiz. Mas quando as últimas moléculas do corpo fluídico se desligam do corpo carnal, ou quando este último fica em estado de degradação irreparável, todo retorno à vida se torna impossível. Aí tá aqui veja os exemplos da Revista Espírita, o Dr. Cardon, agosto de 1863, página 251. A Mulher Corsa, março de 1876, página 134, nota de Allan Kardec. Continua, Mari? Aí a gente faz menção àqueles que a gente fala que é a melhora da morte, lembra? Vocês já ouviram falar disso? Né? A pessoa está bem mal, está lá inconsciente, de repente ela acorda, começa a se despedir de todo mundo. Por quê? Mas já não está vendo, não. Ainda tinha algum fio ligando ela, né? Tinha alguma fibra ali que ainda estava ligada. Ela conseguiu voltar, se despedir, depois foi embora de vez. É o que normalmente acontece. Como vamos começar a ler curas, eu acho que dá para ler a 31 e a 32. Lê a 31, a Edna lê a 32, tá? Ok. O fluido universal é, como se viu, o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por outra sadia. O poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada, e a ela depende também da energia e da vontade, que provocam uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração. E depende das intenções daquele que quer curar, quer seja homem, quer seja espírito. Os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Eu lembrei aqui do filme do Nosso Lar, quando o André Luiz, tudo bem que o esposo, né, da companheira da esposa dele, né, não estava tão mal, não estava, né, mas ele estava num processo, né, muito doente, e o André Luiz com seus, né, seus fluidos, né, que ele manda, isso, e ali ele manda ali coloca na água, né, e ele bebe, e ele começa a se recuperar. Então, do mesmo jeito, eu vou fazer um parênteses para voltar à assistência espiritual. Né? Uma fonte impura vai emitir esses fluidos como um remédio que foi alterado, que não está puro na sua origem. Por isso, a preocupação da gente não é só com a alimentação, não é só com não ter vícios, tá? É muito mais de estar preparado e apto para, naquele dia, naquela hora, tanto moralmente quanto fisicamente, você está da melhor maneira possível. Você se esforçar para estar bem. Então, se eu sei que eu vou trabalhar depois de amanhã, um trabalho espiritual, eu vou ter uma alimentação leve amanhã e depois, né? Vou cuidar para não me aborrecer, né? É lógico que isso tudo tem que caminhar junto com a minha reforma moral. Por quê? O que eu vou emitir de dentro de mim? Se é meu fluido perispíritico que eu vou doar através do passe. Se eu tiver rancor, mágoa dentro de mim, se eu me alimentar mal, muito ou pouco, né? Se eu for muito materialista, o que eu vou doar? Eu vou doar fluido, sim, que ninguém deixa de doar.
a pessoa tem vontade. Mas eu não vou dar um remédio tão salutar como outro que não tem esse tipo de dificuldade. Concorda? Mas ninguém é santo. Nossa vida é uma correria. Estou na matéria e eu estou sujeita às dificuldades da matéria. Sim, nós concordamos com isso. Mas tem uma coisa que está ao teu alcance, depende de você. É você cuidar de você mesmo. É você que manter equilíbrio. Eu estou passando por uma situação difícil em casa, problemas de relacionamento da família, briga, ou doenças, ou mesmo financeiro. Se abstenha 1 semana, 2 do trabalho de paz. Seja humilde, peça ajuda. Fala, eu quero tomar um reequilibrante aqui que eu estou precisando. A vida está pesada aqui fora. Eu quero ser um instrumento bom, em equilíbrio, para eu poder dar o melhor que eu puder. Né? Mas isso depende da evolução moral do médium, né? Do trabalhador. Se ele tem orgulho, se ele tem vergonha, ele fala. Agora, se ele compreender tudo isso aqui que a gente está estudando, ele vai perceber que ele precisa estar bem. Né? Nossa, mas meu trabalho é extenuante. Eu trabalho embaixo do sol quente, sou guarda de trânsito. Agora nem existe mais isso, né? Vamos supor, eu sou guarda de trânsito. Então eu trabalho no sol, trabalho na chuva, eu fico escutando apito, fico consertando socaca, então meu estresse é o dia inteiro. Mas, se você estiver imbuído do bem, se você fizer sua reforma moral, você vai chegar na casa espírita, mesmo que vá direto do trabalho. Você vai chegar em equilíbrio, vai fazer uma prece, vai conseguir se vai doar o melhor de você. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente precisa vigiar e orar. Agora, para vigiar, eu preciso conhecer o que eu vou vigiar. E a maioria dos nossos trabalhadores não sabe o que tem que vigiar. Médium, o 32, por favor. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Esta ação é, algumas vezes, lenta e reclama um tratamento seguido, como no magnetismo comum. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam sobre certos doentes curas instantâneas, por uma só imposição das mãos ou mesmo por só um ato de vontade. Entre os dois polos extremos de tal faculdade, há infinitas variações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e não diferem senão pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, é o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, e cujo efeito é subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. São os médiuns de cura, né, que a gente conhece, né? E que tem, mas isso tudo é uma conquista espiritual, né? Esses médiuns, eu acho assim, esses médiuns, os médiuns de cura, também podem ser os médiuns que dão passes, que dão um trabalho de passe, porque eu estou doando o meu fluido perispirítico, né? E vai ser mais ou menos rápida a recuperação daquele irmão que está ali recebendo, dependendo da recepção dele também. A gente sempre fala isso. Se a pessoa não estiver disposta a receber e a manter essa recepção, vai ser igual estar com o guarda-chuva e vai botar o guarda-chuva, vai bater o fluido, escorrer, vai tudo, perder tudo. Os médiuns de cura, eles podem ser rápidos ou podem ser aqueles que precisam de efeitos prolongados. A pessoa precisa ir várias vezes para ir e a coisa acontece com naturalidade. Que é a maioria dos nossos médiuns dos centros espíritas são esses que precisam de exposições mais prolongadas, né? Os médiuns de cura instantânea, como está falando aí, são mais difíceis e têm uma missão muito triste, muito terrível. Eles têm que trabalhar muito para a sua reforma moral. Vamos ficar por aqui, meninos? Sim. Então, paramos aí. Semana que vem a gente continua. Alguma dúvida? Obrigada, Geraldo, viu? Sempre. Vamos lá, Lu, encerrar? Vamos. Esse médium, né? Tava falando do médium da cura rápida, só me vem Jesus na cabeça. Porque para curar.
nós tivemos médiums de cura rápida. Por exemplo, o Chico fazia isso, né? Mas era mais a parte dele. A missão dele foi mais voltada para a intelectualidade mesmo, para escrever esse intérprete. Por exemplo, o Arigó. Você deve ter ouvido falar do Arigó. O Arigó, assim como o Dr. Fritz, foram médicos, espíritos que se manifestaram em médiums aqui com extrema força, extrema potência. E isso, se você manifesta isso numa criatura que ainda não está preparada espiritualmente para a importância do que é essa tarefa, esse legado, né, você vê as coisas degringolarem. Eu ouço até falar, o João de Deus. O João de Deus tinha o poder de cura, sim, mas ele se perdeu na materialidade. E daí o que aconteceu? Tudo aquilo que a gente viu horrorizado. Eu lembro com certeza de dois ou três médiuns durante a minha existência, que eu me lembro, que fizeram trabalhos recebendo o espírito do Dr. Fritz, um alemão da Segunda Guerra Mundial. E quase todos eles caíram em desgraça, 2 deles foram assassinados. Entendeu? Se perderam. Então, esse médium de cura que o livro fala, que é de cura rápida, o cara vai lá e faz uma cirurgia espiritual só com a mão. Não precisa cortar nada disso, não. É muito difícil essa missão. É muito difícil. Porque o mundo o tempo todo chama